Ela perdeu o emprego por defender um cavalo Apache. 1 hora depois, o chefe de guerra Apache chegou à cidade. O cavalo agonizava sobre o piso do estábulo. O sangue se acumulava sob seu flanco, onde algo afiado havia rasgado pele e músculo. Mas não foi o ferimento que fez a respiração de Nora falhar. Foram as marcas. 3 linhas azuis cruzavam o ombro do animal, precisas e deliberadas, pintadas num padrão que ela tinha visto apenas uma vez, num livro sobre costumes tribais. Marcas sagradas, destinadas a cavalos de grande importância. E Porter Daly, parado na porta com poeira nas botas e mentiras na língua, queria que ela ignorasse tudo o que estava vendo. A respiração trabalhosa do animal preenchia o silêncio entre eles. Ela tinha minutos para decidir. A escolha lhe custaria tudo. O que ela não sabia era que, exatamente em 1 hora, o homem dono daquele cavalo entraria na cidade com guerreiros suficientes para derrubar cada prédio da rua. Nora caiu de joelhos ao lado do animal, as mãos já se movendo sobre o ferimento antes que sua mente alcançasse o que fazia. O corte era recente, talvez de 2 horas, feito por corda ou arame puxados forte demais. O olho do cavalo rolou na direção dela, branco de dor e confusão. Porter deu um passo à frente, sua sombra caindo sobre ela. Só remenda rápido. Tenho um comprador chegando ao pôr do sol. Os dedos dela pararam. Onde você o conseguiu? Importa. Ele retrucou. Ela o encarou. Porter Daly era dono do estábulo havia 12 anos. Ela trabalhava para ele há 5. Ferrando cavalos, tratando cólicas, fazendo partos em noites de inverno. Conhecia seus sinais, o jeito que o maxilar travava quando escondia algo. O leve deslocar do peso quando uma pergunta chegava perto demais da verdade. Importa, disse ela, baixinho. Encontrei ele vagando perto do cânion. Sem dono. Terra de ninguém. A mentira pairou entre eles como fumaça. Nora se levantou, os joelhos estalando, a mão ainda pegajosa com o sangue do cavalo. Ele tem marcas tribais. Você sabe o que isso significa. O rosto de Porter endureceu. Eu sei o que significa para o meu bolso, isso sim. Ou você conserta ele para que eu possa vender, ou pode juntar suas coisas e sumir. Clifton, o ajudante do estábulo, tinha parado de limpar as baías. Estava imóvel a 10 pés de distância, forcado na mão, observando. Seus olhos imploravam para que ela ficasse quieta, que deixasse para lá. Todos na cidade sabiam que Porter tinha conexões com negociantes que não faziam perguntas sobre a procedência dos cavalos. Todos sabiam, e todos ficavam calados. Nora olhou de volta para o cavalo. Sua respiração ficará rasa, rápida. Estava entrando em choque. Sem tratamento, estaria morto ao anoitecer. Com tratamento, Porter o venderia para alguém que jamais saberia que ele fora roubado, e que haveria quem viesse procurá-lo. Preciso remover os detritos do ferimento, ela disse. Limpar direito, costurar. Isso leva tempo. Você tem 1 hora. Ele precisa de mais que isso. Porter se aproximou bastante para que ela sentisse o cheiro de uísque em sua respiração. Você está questionando como eu administro meu negócio? Estou dizendo que este cavalo está sofrendo porque alguém o arrastou até aqui contra a vontade dele, e aquelas marcas significam que alguém vai vir atrás dele. A mão dele agarrou o braço dela. Não forte o bastante para deixar marcas, mas firme o suficiente para deixar claro. Escuta bem. Eu não te pago para ter opinião sobre de onde vêm meus animais. Te pago para mantê-los respirando tempo suficiente para vender. Agora faça seu trabalho ou está fora daqui. As palavras saíram antes que ela pudesse impedir. Então estou fora. O aperto dele afrouxou. Por um momento, surpresa verdadeira cruzou seu rosto. Depois se transformou em algo mais frio. Ótimo. Vá agora. Nora voltou a se ajoelhar ao lado do cavalo, as mãos indo à sacola onde guardava seus suprimentos. Não até eu tratar esse animal. Você acabou de pedir demissão. Não significa que vou deixá-lo morrer. A bota de Porter bateu contra a parede, fazendo o cavalo estremecer. Clifton, tira ela daqui. O ajudante não se moveu. Seus olhos baixaram ao chão. Nora trabalhava rápido. Pano limpo, garrafa de uísque para desinfetar, agulha, linha. As mãos sabiam o que fazer mesmo enquanto sua mente corria. Ela estava desempregada agora.
Numa cidade pequena como aquela, com a influência de Porter, teria sorte se arranjasse trabalho limpando chiqueiro de porco. Mas o olho do cavalo ainda estava fixo nela, e ela tinha feito sua escolha. Porter marchou até a porta, mas parou. Você não faz ideia do que acabou de fazer, nem do que está vindo. Ela não levantou os olhos do ferimento. Então acho que vamos descobrir. A porta bateu atrás dele. O estábulo ficou silencioso, exceto pela respiração do cavalo e pelo som distante de cascos se aproximando. Uma hora depois, aqueles cascos alcançariam a cidade, e nada seria como antes. As mãos de Nora se moviam com precisão treinada, passando a agulha pela carne rasgada. O cavalo tremia, mas permanecia imóvel como se entendesse que ela tentava ajudar. Clifton observava da porta, torcendo as mãos. Do lado de fora, a cidade seguia sua rotina, completamente alheia ao fato de que em 45 minutos tudo mudaria. O sol subia, lançando sombras duras pelo chão do estábulo. Cada ponto aproximava as bordas do ferimento. Cada minuto trazia mais perto o que estivesse vindo. Ela trabalhou em silêncio, limpando o corte com pano embebido em uísque. A respiração do cavalo se estabilizou um pouco, o pânico deixando seus olhos. De perto, ela viu detalhes que antes não notara. As 3 linhas azuis no ombro não eram tinta. Eram marcas permanentes feitas com corante natural, pressionado fundo na pele quando o animal ainda era jovem. Sob elas, símbolos menores formavam um padrão que ela não reconhecia. Você devia sair da cidade, disse Clifton, em voz baixa. Antes que Porter espalhe o que você fez. Eu não fiz nada errado. Não importa. Ele vai fazer o que puder para ninguém te contratar. Você sabe como ele é. Nora deu um nó no último ponto, os dedos doendo. Então vou procurar trabalho em outro lugar. Onde? A cidade mais próxima fica a 3 dias de viagem. Você tem dinheiro para isso? Ela não respondeu. Ambos sabiam que não. O cavalo tentou levantar a cabeça. Ela pousou a mão no pescoço dele, sentindo o pulso acelerado sob a pele. Calma. Você precisa descansar. Clifton se aproximou mais, a voz ainda mais baixa. Ouvi Porter conversando com os homens antes de trazer o cavalo. Eles discutiam sobre pagamento. As mãos de Nora pararam. Que homens? Não reconheci. Gente bruta. Daquele tipo que não pede permissão para nada. Ele hesitou. Um deles tinha um corte feio no rosto. Recente. Ela olhou para os cascos do cavalo. Sangue seco cobria a ferradura da frente. Não era sangue do animal. Era de outra pessoa. Este cavalo revidou, disse ela, suave. Quem o levou se machucou fazendo isso. Então o dono dele vai ficar furioso. Mais que furioso. Ela se levantou, limpando as mãos no avental de trabalho. O sangue não saiu completamente, deixando manchas cor de ferrugem no tecido. Cavalos como este não ficam vagando por aí. Eles são treinados desde o nascimento, leais. Alguém o roubou, e sabia exatamente o que estava pegando. Clifton se moveu até a entrada do estábulo, espiando a rua. Você acha que eles vão vir procurar? Eu sei que vão. As palavras mal haviam deixado sua boca quando um som chegou até eles. Distante no início, como o trovão rolando pelas planícies, mas o céu estava claro. Não era o clima. Eram cascos. Muitos cascos, vindo rápido. Nora caminhou até a porta e saiu. Outras pessoas na rua também haviam parado. Cabeças se viraram em direção ao som. A senhora Harding, da loja de variedades, ergueu a mão para sombrear os olhos. 2 homens carregando suprimentos numa carroça ficaram imóveis. Os cascos ficaram mais altos, mais próximos. Um garoto passou correndo, gritando algo sobre cavaleiros vindo do cânion. Da direção do território Apache. O rosto de Clifton ficou pálido. Ah não, não, não. O dono do estábulo do outro lado da rua, um homem chamado Vernon, que sempre fora cordial com Nora, gritou. Quantos? O garoto derrapou, ofegante. Pelo menos uns 20, talvez mais. E não estão diminuindo a velocidade. As pessoas começaram a se mover. Algumas entraram às pressas nos prédios. Outras correram para o fim da rua. Uma mulher puxou o filho para dentro do armazém. Nora ficou perfeitamente imóvel,
observando a estrada leste onde a poeira começava a subir em nuvem. Seu coração martelava contra as costelas, mas ela não se moveu. Atrás dela, no estábulo, o cavalo com as marcas sagradas soltou um som baixo e triste. Não era dor. Era reconhecimento. O animal sabia quem estava vindo, e agora ela também. Eles vieram como uma tempestade de carne e poeira. O líder usava um cocar de penas brancas e vermelhas que captavam a luz do sol enquanto ele se movia. Seu rosto era marcado, profundamente vincado, o rosto de um homem que sobrevivera a mais invernos do que a maioria jamais veria. Atrás dele, guerreiros se espalhavam pela largura da estrada, seus cavalos avançando em formação perfeita. Ninguém gritava, nenhuma arma erguida, mas a ameaça em seu silêncio era absoluta. Era um chefe de guerra, e ele viera buscar algo que lhe pertencia. A cidade inteira prendeu a respiração. Nora ficou sozinha diante do estábulo, as mãos ainda manchadas com o sangue do cavalo, observando enquanto 20 homens armados cavalgavam direto em sua direção. Os cavaleiros diminuíram o passo ao entrar na cidade. Pessoas observavam pelas janelas, pelas portas, por trás de carroças. Ninguém entrou na rua. Ninguém fez som algum. Os olhos do chefe de guerra percorreram os prédios, metódicos, completos. Ele procurava algo específico. Seu olhar pousou no estábulo onde Nora estava, e por um momento seus olhos se encontraram. Ele ergueu uma mão. Os cavaleiros pararam como um só. Clifton havia desaparecido dentro do prédio. Vernon, do outro lado da rua, fechou sua porta. Até os cachorros que normalmente corriam soltos estavam quietos. O chefe desmontou num único movimento fluido, apesar da idade. Caminhou à frente com a confiança de quem nunca precisou provar autoridade. Os guerreiros permaneceram montados, atentos. Ele parou a 3 metros de Nora. De perto, ela viu o intrincado bordado de contas em sua camisa, o cuidado artesanal de cada peça que ele usava. Não era apenas um líder qualquer. Era alguém de profunda importância. Estou procurando o que foi tirado de mim. A voz era firme, as palavras em inglês claras, mas com sotaque. Um cavalo marcado com os símbolos da minha família. A garganta de Nora estava seca, mas ela forçou as palavras a saírem. Ele está aqui dentro. Está machucado. Algo mudou na expressão do chefe. Não exatamente surpresa, mas algo próximo. Você sabe disso. Eu conheço as marcas. Sei que ele não fugiu. Alguém o trouxe para vender. E onde está essa pessoa? Foi embora depois que me recusei a ajudá-lo a esconder o que fez. O chefe estudou seu rosto, suas mãos manchadas de sangue, a sujeira nos joelhos de ter se ajoelhado ao lado do animal. Atrás dele, um dos guerreiros disse algo em Apache. O chefe respondeu sem tirar os olhos de Nora. Você é quem cuida dos animais da cidade. Não era uma pergunta, mas ela respondeu mesmo assim. Era. Até 1 hora atrás. Por que não é mais? Porque escolhi o cavalo em vez do meu emprego. Pela primeira vez, algo como respeito cintilou em suas feições. Ele passou por ela em direção à entrada do estábulo. Nora o seguiu, o coração disparado. Os guerreiros permaneceram do lado de fora, mas sua atenção era absoluta. Um movimento errado e tudo terminaria em tragédia. Lá dentro, o cavalo levantou a cabeça quando o chefe entrou. Apesar dos ferimentos, apesar do cansaço, tentou se levantar. Um som saiu de sua garganta, quase como um cumprimento. O chefe caiu de joelhos ao lado do animal. As mãos percorreram o pescoço do cavalo, os flancos, encontrando o ferimento que Nora suturara. Seu maxilar se contraiu quando falou, a voz espessa de emoção contida à força. Este era o cavalo do meu filho. Foi dado a ele quando se tornou guerreiro. Ele morreu há 6 luas, e este animal era tudo que me restava dele. Nora sentiu o peso dessas palavras cair sobre o estábulo. Ela havia salvado algo insubstituível, algo que não tinha preço. O chefe se levantou devagar. Seus olhos, quando se encontraram novamente com os dela, continham uma pergunta que fez seu estômago se contrair de medo. Quem o levou? Do lado de fora, a voz de Porter cortou o silêncio. Alta, agressiva. Ele havia voltado, e trouxera outros com ele. Homens armados. Homens que decidiram que enfrentar guerreiros Apache era melhor do que admitir roubo. A mão do chefe foi a arma em sua cintura.
Todos os guerreiros lá fora se moveram nos arreios. Nora se colocou entre o chefe e a porta, o lugar mais perigoso em que já estivera em toda sua vida. O que ela dissesse em seguida salvaria todos ou condenaria a cidade inteira. Porter Daly entrou na rua com 6 homens armados atrás dele. Carregava um rifle solto na mão, a ponta voltada para baixo, mas pronta. Seu rosto estava ruborizado. De álcool ou raiva, Nora não sabia. Vernon e 3 outros comerciantes estavam ao lado dele, as expressões tensas de medo disfarçado de determinação. Não defendiam princípios. Defendiam bens e orgulho. Os olhos de Porter se fixaram no chefe parado à porta do estábulo, depois deslizaram até Nora. O ódio em seu olhar era simples e absoluto. Ela o humilhara, lhe custará dinheiro e agora estava ao lado exatamente das pessoas de quem ele havia roubado. Ele ergueu a voz, para que toda a cidade ouvisse cada palavra destinada a condená-la. Essa mulher não tem autoridade aqui. É ladra e mentirosa, que ficou do lado de selvagens contra o próprio povo. O insulto pairou no ar como fumaça. Vários guerreiros se mexeram nos cavalos, mãos indo às armas. O chefe permaneceu imóvel, mas Nora viu o músculo de seu maxilar tremer. Uma palavra dele e a rua ficaria vermelha. Ela deu um passo à frente, colocando-se diretamente entre os 2 grupos. Sua voz saiu mais estável do que se sentia. O único ladrão aqui é você, Porter. Você trouxe um cavalo roubado ao meu estábulo e mandou que eu ignorasse as provas. Provas? Porter riu, áspero e amargo. Você fala das marcas no animal? Podiam ter vindo de qualquer lugar. São marcas tribais permanentes. Você sabia exatamente o que tinha. Vernon falou, a voz incerta. Porter, se o cavalo é deles, talvez devêssemos apenas devolvê-lo. Evitar problemas. Paguei caro por aquele animal. A voz do chefe cortou a discussão como uma lâmina. Você pagou ladrões. Os homens que o tiraram da minha terra. Um deles agora carrega a cicatriz que o cavalo do meu filho lhe deu. Ele gesticulou em direção ao estábulo. O sangue ainda está na ferradura. O rosto de Porter escureceu. Não sei nada sobre ladrões. Comprei ele honestamente. Então me mostre os homens que lhe venderam, disse o chefe. Deixe que expliquem como passaram a possuir algo que pertencia ao meu filho morto. Seguiu-se um longo silêncio. O aperto de Porter no rifle aumentou. Atrás dele, um dos moradores sussurrou algo urgente. Porter balançou a cabeça, maxilar rígido. A mente de Nora disparou. Ela tinha visto os homens mais cedo, ouvirá Clifton mencioná-los. Se Porter não podia apresentá-los, provava que ele sabia que o cavalo fora roubado. Mas admitir isso significava admitir que mentira para todos, que quase iniciará um conflito que teria matado pessoas. Você não pode, disse Nora baixinho. Porque eles já se foram. Você os pagou para desaparecer, não foi? Os olhos de Porter brilharam. Cala a boca. Você sabia que o cavalo tinha sido roubado. Sabia que alguém viria procurá-lo. É por isso que queria vendê-lo antes do pôr do sol, antes que alguém pudesse rastreá-lo de volta até você. Eu disse, cale-se. O rifle subiu, não apontando para os guerreiros, mas para ela, o cano na altura do peito a 15 pés de distância. Seu sangue gelou. Ela tinha ido longe demais, revelado demais, e agora Porter não tinha nada a perder. Atrás dela, ouviu o chefe se mover, ouviu armas sendo sacadas, ouviu os cavalos batendo os cascos, prontos para atacar. Toda a cidade pendia na beira da violência, e ela era quem havia inclinado a balança. O dedo de Porter descansava no gatilho. O suor escorria pela testa. Você me custou tudo. Minha reputação, meus negócios, tudo por um animal que nem é seu para salvar. Ele não é meu, disse Nora, surpresa pela calma na própria voz. Mas ele merece mais do que morrer no seu estábulo para você lucrar com o sofrimento de outrem. Sofrimento? Porter cuspiu. Eles são só. A mão do chefe se ergueu, interrompendo qualquer insulto que ele fosse dizer. Sua voz baixou para um tom mortalmente silencioso. Termine essa frase e suas palavras serão as últimas que você dirá. Vernon agarrou o ombro de Porter. Pelo amor de tudo, abaixe o rifle. Mas Porter não se moveu. Os olhos permaneciam fixos em Nora, e neles ela viu um homem que perderá tudo e queria que alguém pagasse por isso. Seu dedo apertava o gatilho.
O disparo nunca veio. Em vez disso, a voz de outra pessoa ressoou atrás dos guerreiros, clara e autoritária, falando em Apache, fazendo todos os homens montados virarem a cabeça. Uma mulher surgiu da multidão de guerreiros, conduzindo seu cavalo com destreza. Mais jovem que o chefe, talvez 40 anos, com cabelo longo e escuro preso em uma trança única. Sua roupa era mais simples que a do chefe, mas a autoridade em sua postura era inconfundível. Falou novamente em Apache, com tom firme e urgente. O chefe ouviu, sua expressão mudando da raiva para algo mais calculista. Respondeu na língua deles, depois voltou a encarar Porter e Nora. A tensão não se quebrou, mas mudou de alguma forma, como uma tempestade que muda de direção no último instante antes de atingir. Seja o que a mulher dissera, alterara o rumo do que estava prestes a acontecer. O chefe se dirigiu à multidão, a voz carregando-se por toda a rua. Minha irmã fala com sabedoria. Ela diz, viemos buscar o que é nosso, não para derramar sangue por mentiras de covardes. Seus olhos se fixaram em Porter, cheios de desprezo. Você não vale o custo de uma guerra. O rifle de Porter abaixou ligeiramente, a incerteza substituindo a fúria anterior. Vernon exalou, o alívio visível nos ombros relaxando. Mas o chefe não havia terminado. Voltou-se para Nora. Você tratou do cavalo do meu filho. Defendeu-o quando tinha muito a perder. Isso é a ação de alguém com honra. Ele fez uma pausa, deixando que suas palavras se assentassem entre seu povo. Tal feito cria a obrigação. Você demonstrou respeito pelo que era precioso para mim. Lembrarei disso. Nora sentiu o peso de todos os olhares sobre ela. A cidade inteira assistindo. O rosto de Porter contorceu-se de raiva e incredulidade. O chefe gesticulou em direção ao estábulo. Levarei o que me pertence. O animal precisa de mais cura. Sim, sim, disse Nora. A ferida está fechada, mas ele não deve viajar com força por pelo menos uma semana. Depois caminhará devagar, e cuidaremos dele. O chefe acenou para 2 de seus guerreiros. Eles desmontaram e entraram no estábulo. Momentos depois, saíram conduzindo o pinto cuidadosamente, apoiando seu peso. O cavalo se movia rígido, mas voluntariamente, com os olhos fixos no chefe. Quando o animal chegou até ele, o chefe colocou ambas as mãos em seu pescoço, a testa encostada na crina. Ficou assim por alguns instantes, um momento privado de luto e reencontro que ninguém ousou interromper. Finalmente, ele se afastou. Sua irmã também havia desmontado, e aproximou-se diretamente de Nora. De perto, seu rosto era gentil, apesar da firmeza nos olhos. Você poderia ter ido embora, disse em inglês. Mantido seu cargo, seu conforto. A maioria teria, respondeu Nora. Não era certo, Nora disse simplesmente. A mulher estudou-a por um longo instante. Meu irmão perdeu seu único filho. Este cavalo foi treinado por aquele menino desde pequeno. Cada memória dele vive neste animal. Ela alcançou uma bolsa no cinto e retirou algo envolto em couro macio. Não esquecemos dívidas. Pressionou o objeto na mão de Nora. Antes que pudesse responder, a mulher voltou para seu cavalo. O chefe também montou, os guerreiros se reorganizando ao redor dele e do cavalo ferido. Ele olhou para Porter uma última vez. Se eu vir você ou seus homens perto da minha terra novamente, não serei misericordioso. Porter não disse nada. O rifle pendia inutilmente ao lado. Os cavaleiros se viraram e começaram a se afastar pelo caminho de onde vieram, acompanhando lentamente o passo do cavalo ferido. A poeira subia ao redor deles, e em minutos desapareceram além da cidade. Nora ficou sozinha na rua. Sua mão se fechou em torno do que a irmã do chefe lhe havia dado. Ao redor, as pessoas começaram a sair dos prédios, vozes surgindo em uma mistura confusa de alívio e discussão. Os apoiadores de Porter se aglomeraram ao redor dele, alguns irritados, outros claramente abalados. Vernon se aproximou com cautela. Você é ou a mulher mais corajosa deste território ou a mais imprudente. Talvez ambos, disse ela baixinho. Ele olhou para a mão fechada dela. O que ela te deu? Nora abriu a mão. Em sua palma repousava uma pequena pedra esculpida, polida, com símbolos gravados em sua superfície. Ela não sabia o que significavam, mas compreendia a mensagem: respeito dado, respeito devolvido.
A voz de Porter quebrou no instante seguinte. Você acabou aqui. Ninguém nesta cidade vai te contratar. Ninguém vai sequer falar com você. Ele estava certo. Ela soube disso no momento em que o desafiou. Mas, de alguma forma, segurando a pedra, ela não se importava tanto quanto imaginara. O que ela não sabia era que sua escolha havia sido testemunhada por mais do que apenas os moradores desta cidade, e alguns desses testemunhas carregavam consequências que ela ainda não podia imaginar. A dona da pensão encontrou Nora na porta naquela noite, com seu baú já empacotado. O rosto de Mr. Zardin era de desculpas, mas firme. Ela colocou o baú na varanda e não encontrou os olhos de Nora. A mensagem era clara sem palavras precisarem ser ditas. A influência de Porter alcançava toda a cidade, e qualquer um que a abrigasse enfrentaria o mesmo isolamento que ela agora carregava. Nora ficou nos degraus de madeira, observando o sol baixar, pintando o céu em tons de cobre e ferrugem. Ela não tinha emprego, nem quarto, e mal tinha moedas no bolso para comprar uma refeição. A pedra esculpida no outro bolso parecia mais pesada do que deveria, um lembrete de que a honra às vezes custa tudo o que se tem. Ela caminhou até a beira da cidade enquanto a escuridão se aproximava, o baú equilibrado em um ombro. O peso tornava seus passos irregulares, mas ela se recusava a deixá-lo no chão onde as pessoas pudessem vê-la lutando. Por trás de portas fechadas, sentia olhos a observando, alguns com satisfação, outros com culpa que nunca ousariam expressar em voz alta. No velho galpão do moleiro, abandonado desde o ano anterior, quando o riacho mudou de curso, ela encontrou abrigo. O telhado vazava em um canto, e ratos haviam feito suas casas nas paredes, mas era seco o suficiente. Ela apoiou o baú e sentou-se sobre ele, olhando para o nada. Seu estômago roncou. Não comia nada desde a manhã. As moedas que tinha dariam para comprar pão, talvez um pouco de carne seca se ela negociasse. O suficiente para 3 dias, se fosse cuidadosa. Depois disso, teria que encontrar outra solução. Passos se aproximaram na escuridão. Nora se levantou rapidamente, a mão indo para a faca que guardava para o trabalho. A figura que surgiu das sombras era pequena, franzina, carregando algo embrulhado em pano. Ruth, a mulher que era dona da pensão, entrou na luz da lua. Seu rosto estava marcado pela preocupação. Não posso deixar você ficar. Você entende isso, não entende? Entendo. Ruth estendeu o pacote embrulhado. Mas também não vou deixá-la passar fome. Tem pão, queijo, algumas frutas secas. Não é muito. A garganta de Nora se apertou. Você não precisava. Sim, precisava. Ruth olhou para a cidade. O que você fez hoje, defendendo assim? Alguns de nós notaram. Alguns de nós ainda lembram o que significa ter princípios. Então por que ninguém se põe do meu lado? Porque temos medo. A voz de Ruth falhou levemente. Porter controla os contratos de frete, as linhas de suprimento, o cartório de terras. Cruzar com ele e ele pode arruiná-la. Não só você, mas sua família, seu sustento, tudo. Então todos apenas aceitam. Nem todos, disse Nora. Ruth pressionou o pacote nas mãos de Nora. Clifton passou na minha casa há 1 hora. Disse para contar que ele viu tudo hoje. Disse que, quando chegar a hora, testemunhará sobre o que Porter fez. Nora sentiu algo mudar em seu peito. Uma voz não é muito, mas é mais do que nada. Ruth continuou. Vernon também. Ele disse à esposa hoje à noite que o que você fez estava certo, mesmo que lhe custasse tudo. Disse que Porter negocia mercadorias roubadas há anos, e alguém precisava finalmente dizer isso em voz alta. Mas eles não vão dizer sozinhos. Ainda não. Mas se você puder provar, se tornar impossível que as pessoas ignorem, talvez encontrem coragem. Ruth apertou a mão de Nora. A reunião de Porter com seus parceiros de negócios será amanhã ao meio-dia, no escritório de frete. Ouvi-os falando na pensão. Estão preocupados com o que aconteceu hoje, com o que isso significa para seus negócios. A mente de Nora começou a trabalhar. Se alguém pudesse ouvir o que eles estavam discutindo. Não faça nada estúpido, Ruth interrompeu. Você já perdeu o suficiente. Mas Nora já pensava adiante. Porter achava que tinha vencido. Achava que ela iria embora derrotada e esquecida. Ele não sabia que perder tudo significava que ela não tinha mais nada a temer.
Ruth saiu tão silenciosamente quanto chegará. Nora comeu metade do pão e embrulhou o restante cuidadosamente. Amanhã ao meio-dia, Porter discutiria negócios, do tipo de negócio que não queria que ninguém ouvisse. O escritório de frete tinha um espaço sob o assoalho, onde ela certa vez pegara um gato para o balconista. Deitou-se sobre seu casaco, usando o baú como travesseiro. O sono não veio fácil, mas quando veio, sonhou com pedras esculpidas e cavalos com marcas sagradas. E em algum lugar desses sonhos, um plano começou a se formar. O espaço sob o escritório de frete cheirava a terra e podridão. Nora deitou-se de bruços na escuridão, respirando superficialmente pela boca para não tossir. Acima dela, as tábuas rangiam enquanto botas se moviam pelo chão. A voz de Porter soava clara pelos espaços entre as tábuas. 3 outros homens estavam com ele, suas vozes tensas e urgentes. Ela reconheceu como gerente de frete da cidade vizinha. Os outros eram desconhecidos, de vozes ásperas e linguagem ainda mais rude. Falavam de negócios. E quanto mais Nora ouvia, mais clara se tornava a situação. Não se tratava de um cavalo roubado. Era sobre anos de roubo sistemático, subornos e negócios com homens que tomavam o que queriam do território Apache e vendiam a Porter para lucro rápido. O problema, dizia Porter, é que aquela mulher abriu a boca na frente de testemunhas. Agora as pessoas estão fazendo perguntas. A voz do gerente de frete era ríspida. Então você deveria tê-la mantido quieta. Garantir que ela entendesse o que acontece com quem atravessa você. Tentei, a demiti, consegui expulsá-la. O que mais eu deveria fazer? Mais do que isso, disse uma terceira voz, fria e calculista. Ela te fez parecer fraco diante daqueles guerreiros, te fez recuar. Isso vai custar respeito, e respeito é tudo nesse negócio. As mãos de Nora se cerraram na terra. Ela trouxera um pequeno caderno e lápis roubados da escrivaninha antes de se esconder. Na luz fraca que passava pelas frestas das tábuas, começou a escrever nomes, datas, detalhes das transações. Eles descreviam provas. As botas de Porter pararam diretamente acima de sua cabeça. A próxima remessa chega em 2 dias. Cavalos, principalmente. Alguns deles terão marcas. Precisaremos movê-los rápido antes que alguém possa rastrear. E os Apaches? Perguntou alguém. Depois de hoje. A voz de Porter endureceu. Conseguiram o que vieram buscar. Não voltarão. E se voltarem? Alguém perguntou. Estaremos prontos. Tenho homens dispostos a garantir que qualquer grupo de rastreio não volte para casa. A ameaça pairava no ar. Nora escrevia mais rápido, o lápis arranhando silenciosamente o papel. Eles planejavam continuar os roubos, planejavam violência se necessário, planejavam culpar animais perdidos e salvados. O gerente de frete falou de novo. E a mulher? Ainda é um problema. É nada. Quebrada, sem teto, sem perspectivas. Dê uma semana e ela terá sumido desta cidade. Ninguém vai ouvi-la, mesmo se tentar falar. A raiva queimava no peito de Nora. Eles a descartaram. Contaram que estava derrotada. Esse foi o erro deles. Acima, cadeiras rangiam. A reunião estava chegando ao fim. Ela precisava sair antes que eles partissem e possivelmente descobrissem seu esconderijo. Começou a rastejar para trás em direção ao painel de acesso por onde havia entrado, movendo-se o mais silenciosamente possível. Seu cotovelo bateu em algo de metal, uma lanterna descartada, esquecida no espaço sob o piso. Ela tilintou. Não alto, mas no silêncio sob as tábuas parecia um trovão. As botas pararam de se mover acima. O que foi isso? Nora congelou, o coração martelando. Estava a 15 pés da saída. Distante demais para correr, exposta demais para se esconder. Provavelmente ratos, disse um dos homens. Verifique mesmo assim. Passos se aproximaram do painel de acesso. A mente de Nora corria. Se eles a encontrassem ali com o caderno cheio de suas confissões, não apenas a expulsariam da cidade. Certificariam-se de que ela nunca contasse a ninguém o que ouvirá. O painel começou a se abrir, deixando a luz entrar no espaço. Nora se prensou contra a parede oposta, respirando mal. Podia ver a sombra do homem, ouvi-lo resmungar enquanto espiava para dentro. Então vozes explodiram do lado de fora, gritando sobre cavalos. Confusão.
O homem no painel endireitou-se. E agora? A voz de Porter estava afiada de alarme. Vem do estábulo. Os 4 homens se moveram ao mesmo tempo, botas batendo no chão e saindo pela porta. Nora não desperdiçou a chance. Arrastou-se até o painel de acesso, passou por ele e emergiu atrás do escritório de frete. O vestido estava sujo de terra e teias de aranha, mas segurava firme o caderno. Evidência. Prova de tudo o que eles haviam dito. Correu em direção ao galpão abandonado do moleiro, os pulmões queimando. Atrás dela, os gritos continuavam. O que quer que tivesse causado a distração, salvou sua vida. Somente quando estava segura dentro do galpão, porta trancada, permitiu-se respirar. Abriu o caderno, lendo o que havia escrito à última luz do dia. Cada palavra estava lá. Cada confissão, cada ameaça. Agora só precisava decidir o que fazer com aquilo e em quem podia confiar para ouvir. O delegado federal chegou 3 dias depois, trazido por uma mensagem que Nora enviará pelo primo de Ruth, que viajava pelas estradas do território. O delegado Bon era um homem experiente, de olhar afiado, que já vira corrupção suficiente para reconhecê-la quando apresentada com provas. Nora o encontrou na beira da cidade e entregou o caderno. Ele leu cada página 2 vezes, a expressão escurecendo a cada palavra. Então fez uma pergunta que determinaria tudo. Alguém mais pode confirmar o que você ouviu? Ela falou sobre Clifton e Vernon, sobre Ruth, sobre as testemunhas que viram Porter ameaçá-la com um rifle. O delegado assentiu lentamente e entrou na cidade com propósito, autoridade que não podia ser ignorada ou subornada. Ao meio-dia, Porter Daly estava na rua, em frente ao escritório de frete, cercado por homens armados que não eram seus empregados. O delegado trouxe assistentes. Autoridade oficial, que superava a influência local. As pessoas se reuniram, atraídas pelo alvoroço, ao ver o rosto de Porter empalidecer de compreensão. O delegado Bon leu as acusações em voz alta, para que todos ouvissem: receber propriedade roubada, conspiração com ladrões conhecidos, ameaças de violência, obstrução da justiça. Cada acusação sustentada por evidências escritas e testemunhas. Clifton avançou quando chamado, voz trêmula, mas clara. Descreveu os homens que trouxeram o cavalo, o sangue em suas mãos, a maneira como Porter os pagou rapidamente e os mandou embora. Vernon confirmou anos de transações suspeitas, mercadorias que apareciam sem documentação adequada, cavalos com marcas que não deveriam ter. Porter tentou argumentar, desviar, alegar que eram mentiras de empregados descontentes. Mas o caderno era condenatório, suas próprias palavras ouvidas e registradas, seus planos expostos. O delegado colocou Porter em algemas. Você será julgado na capital territorial. O juiz não tolera homens que lucram com roubo e ameaçam guerra com as nações Apache. Enquanto os assistentes conduziam Porter embora, seus parceiros de negócios se dispersaram. Alguns saíram da cidade naquele mesmo dia. Outros tentaram se afastar, alegando ignorância. Mas o dano já estava feito. O escritório de frete foi fechado. O estábulo fechado, aguardando investigação. Vernon encontrou Nora naquela noite, o rosto carregando outra forma de vergonha. O estábulo precisa de administração enquanto isso se resolve, disse ele. O conselho da cidade votou. Querem que você o administre temporariamente no começo, mas se fizer certo, a posição será sua permanentemente. Nora olhou para o prédio onde perderá tudo 3 dias atrás. Agora estavam oferecendo de volta, não como presente, mas como reconhecimento de que haviam errado. Dobro do salário que Porter pagava, disse firmemente. E escolho meus próprios funcionários. Vernon não hesitou. Feito. 2 semanas depois, enquanto Nora organizava os registros do estábulo, cavalos apareceram na estrada leste. Ela os reconheceu imediatamente, o chefe e sua irmã, acompanhados por um pequeno grupo. O cavalo pinto caminhava entre eles, movendo-se mais facilmente agora, a ferida curando limpa. Eles não desmontaram. O chefe apenas acenou para ela, um gesto de iguais. Sua irmã sorriu, algo caloroso e compreensivo em sua expressão. Depois continuaram passando pela cidade, em direção ao campo aberto além. Mas deixaram algo para trás, um jovem cavalo, com pouco mais de 2 anos, amarrado ao poste do estábulo com uma nota em Apache e inglês, para aquele que honra o que outros valorizam. Nora passou a mão pelo pescoço do cavalo,
sentindo sua força, sua confiança. Pensou em pedras esculpidas e marcas sagradas, em escolhas que custam tudo, e que devolvem algo que palavras não conseguem medir. A cidade devolvera seu emprego. Mas este presente significava mais. Significava que ela estava certa em ficar sozinha quando ninguém mais o faria. Significava que algumas coisas valem perder tudo para proteger. Ela conduziu o cavalo para seu novo estábulo, sussurrando promessas de cuidados e dias melhores. Do lado de fora, o sol se punha sobre uma cidade que aprenderá o que a coragem de uma mulher podia ensinar. Porter havia ido embora. A justiça, embora atrasada, chegará, e Nora Fitley, uma vez demitida por defender um cavalo, agora estava exatamente onde pertencia, livre, respeitada, em casa.